todo salvo é liberto? Sim, todo salvo é liberto, Paty. Essa é uma pergunta muito importante. E olha só, ah, muitas vezes nós somos desobedientes ao Senhor, porque nós usamos a nossa liberdade para fazer aquilo que não convém. E fazendo o que não convém, abrimos brecha para nós nos entregarmos, mesmo estando libertos, para nos entregarmos ao cativeiro de determinados pecados. E por isso que você vê pessoas que são salvas e que às vezes caíram, tropeçaram e aí precisam se reerguer porque abriram brechas. As Sagradas Escrituras nos explicam, né? Isso está nas epístolas paulinas, né? Nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, que o fato de nós sermos salvos não quer dizer que nós estejamos sem qualquer possibilidade de pecar. Mesmo sendo salvos, nós pecamos. E aí, quando nós pegamos esse texto e juntamos com os textos joaninos, né, do apóstolo João, então pegamos lá as epístolas de João e vemos que aquele que é santo não peca, o que interpretamos dali, né? Que na verdade aquele que é santo escolhe não viver em pecado. Mas muitas vezes nós usamos da nossa liberdade para pecar. E é aí que está o grande problema. Porque se sabemos que é pecado, já fomos perdoados por aquele pecado, e insistimos em levar uma vida na qual temos os nossos pecados de estimação, nós estamos tratando como nada o sangue de Jesus, entende? Porque o sacrifício feito por Cristo para nos limpar de todo o nosso pecado já foi feito. Mas, se nós tratamos isso como algo que podemos desdenhar, eu peco de novo e aí eu peço perdão de novo e Cristo me perdoa de novo. Isso significa que, na verdade, nós ainda estamos entregando o nosso coração que está liberto ao diabo. Porque veja, todos os que são salvos passam por duas coisas, passam por três coisas: entendem o juízo, a justiça e o pecado. E quando nós entendemos o juízo, a justiça e o pecado, estando libertos, e nos convertemos a Cristo, o que estamos dizendo? Que nós queremos ser servos de Cristo. Estudamos aqui o texto de Judas. Judas, ele começa o texto dele se identificando, dizendo quem ele é, que ele é Judas, na epístola, né? Que ele é Judas, que ele é irmão de Tiago e que ele é servo. Ele usa a palavra grega doulos. O que significa doulos? No mundo antigo era muito fácil de identificar o que era doulos, porque nem todo doulos era um escravo que foi vendido. Havia aquela pessoa que trabalhava para um determinado senhor e aquela pessoa confiava tanto naquele senhor que ela fazia um compromisso de servidão perpétua. Então, não, eu vou servir até a morte dessa pessoa. E às vezes existiam até rituais nos quais essas pessoas colocavam algumas marcas. Uma das marcas famosas era ter a orelha furada, né, perfurada, para demarcar que aquela pessoa tinha compromisso perpétuo de servidão com outrem, né? E quando ele diz que ele é servo de Cristo, o que ele quer dizer? Que Cristo comanda a minha vida. Eu confio em Cristo e entrego meu coração para que ele comande a minha vida. Então, eu sou livre, eu uso a minha liberdade. Olha só, eu não sou escravo. Eu estou escravizado pela vontade de outrem. Eu estou livre para exercer a minha vontade. E uso a liberdade que tenho de exercer a minha vontade para servir a Cristo, para me fazer servo de Cristo. Agora, muitos cristãos usam a liberdade para voltar ao despojadouro. Existe aquele provérbio que diz, né, que a porca voltou ao despojadouro. Então, a porca foi lavada e depois voltou para onde? Para a chafurda. Mas estava lavada, estava limpa, mas escolheu voltar para a chafurda. Ou o cão que, tendo regurgitado, volta e come o próprio vômito. Entende? Então você já estava liberto do problema. Olha, regurgitou porque algo não fez bem. Estava liberto, foi expurgado da sua vida o pecado. Aí você usa da sua liberdade
para voltar e comer aquilo que te fez mal. Entende? Que isso não faz sentido, nem racionalmente, mas do ponto de vista espiritual, isso é um absurdo. Então, todos os cristãos são libertos, mas nem todos usam a sua liberdade para viver como servos de Cristo. Alguns voltam e continuam querendo usar as suas mãos soltas para entregar as suas mãos para serem algemadas pelo diabo. E depois terem que chorar pedindo perdão ao Senhor e serem libertos e voltarem de novo para serem aprisionados. Isso vale para muitas coisas. Isso vale para estilo de vida, não é? Isso vale para vícios, isso vale para até o próprio coração. Você vê que tem pessoas que elas saem do mundo, mas o mundo, elas não querem abrir mão do mundo. Elas foram libertas, elas entenderam quem é o Senhor, a graça se manifestou e elas vivem no Senhor, mas sempre com o pé no mundo. Então, veja, se algo da vida cristã afronta a sua visão de prosperidade, não, aí não. Então, o que elas precisam fazer? Trazer a visão de prosperidade do mundo para dentro da igreja. Continuam escravizadas pelas suas próprias opiniões de prosperidade. Alguns continuam escravizados pelas suas próprias visões de muitas áreas da vida, né? Então, sei lá, modo de criar filhos. A Bíblia diz como criar filhos e quais são os instrumentos autorizados pela Bíblia para a criação de filhos. E muitos se agarram a outras doutrinações, a outros ensinos, e falam, não, os meus filhos vão ser criados assim. E tentam conciliar essas coisas, que às vezes são inconciliáveis com instruções que a Bíblia nos dá, para criar os próprios filhos. É claro que vai dar errado. Claro que vai dar errado. Haverá problemas na criação desses filhos, entende? Porque a pessoa usa da sua liberdade para pecar. Então, no fundo, a pessoa entendeu quem é Cristo, mas não deu a Cristo o seu coração para servi-lo voluntariamente, para ter a orelha furada, como os servos da antiguidade, falando, mas eu escolho servir a este, é a este que eu sirvo, entende? Então a pessoa entendeu, escolheu, falou, não, eu quero ir para o céu, entendi quem ele é, mas eu ainda estou meio apaixonadinho aqui por algumas coisas do pecado. Então a pessoa não se deixa trabalhar e ser santificada, porque todos nós nos convertemos e precisamos passar pelo processo de santificação. E é um processo. E sendo um processo, é evidente que a nossa vida não muda toda num estalar de dedos ou num piscar de olhos. Nós vamos sendo sujeitos a um trabalhar pelo Senhor. Então o fogo refinador dele vai queimando aquilo que não presta. Muitas vezes é dolorido, muitas vezes é inconveniente para nós, vai contra as coisas que o mundo acha bonito, não é? Talvez nós não sejamos os mais admirados pelo mundo, talvez nós não sejamos os mais bem-sucedidos pelos padrões de sucesso do mundo, talvez nós sejamos, inclusive, renegados de alguns círculos, onde não querem a palavra do Evangelho. E tudo isso faz parte, mas veja, você vai se permitindo passar por estes processos porque você confia no seu Senhor. Mas alguns se converteram, mas ainda querem o que está lá fora. E aí, daí sai aquela palavra: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Estou livre, mas vou usar a liberdade para quê? Para ser servo de quem? De Cristo. Glórias a Deus por isso. Maravilhosa pergunta.